Comunicação de liderança pela liderança do PSB, conceda a palavra ao ilustre deputado Romário. Sua Excelência dispõe de 5 minutos na tribuna. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Antes da minha fala, gostaria de agradecer as palavras do novo deputado Chico Alencar. Muito obrigado. Com toda a justiça, muitos têm exaltado o belo exemplo dado dentro e fora de campo pela seleção da Alemanha, que mesmo enfrentando um time argentino dedicado e guerreiro, conquistou com mérito o seu 4º campeonato mundial, domingo passado no Maracanã. Acho que a comparação com o momento vivido pela Alemanha deixa ainda mais evidente os muitos problemas do futebol que mais nos interessa e preocupa, que é o futebol brasileiro. Desde o início do meu mandato, em 2011, eu venho denunciando os desmandos da preparação da Copa, o superfaturamento e o atraso das obras, e as remoções arbitrárias, e outras coisas mais. Ou seja, a mistura de corrupção, irresponsabilidade e autoritarismo que a gente conhece tão bem e que raramente leva à punição dos responsáveis. Em vista de todos esses absurdos, eu fico contente, senhor presidente, pelo menos com o fato de termos acompanhado uma competição de bom nível, com muitos gols, e os visitantes levarem do Brasil a lembrança de um país mais bonito e um dos povos mais hospitaleiros do mundo. Nesse contexto, não é justo que os políticos se apropriem desse importante legado imaterial deixado pelo povo brasileiro. A receptividade, o calor humano, a hospitalidade são características da nossa gente e independem de qualquer governo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, assim como milhões de brasileiros, eu também fiquei perplexo com a goleada que o Brasil sofreu da Alemanha, naquele episódio em que tem sido chamado de Mineiraço ou Massacre do Mineirão. Claro, derrotas fazem parte do futebol, são um acontecimento normal, ainda que doloroso. Mas quando uma seleção de grande tradição como a brasileira perde daquela forma humilhante, arrasadora, numa semifinal da Copa do Mundo, diante da tua torcida, e isso é sinal de que problemas consideráveis estão se acumulando. Não podemos aceitar como explicação que o time sofreu uma pane ou coisa parecida. É preciso identificar as razões pelas quais as panes acontecem, até porque esta não foi a primeira. Senhor presidente, vamos olhar o retrospecto. Desde 2002, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato, o Brasil vem colecionando fracassos nas principais competições internacionais, que são a Copa e as Olimpíadas. Talvez os êxitos em competições menores tenham servido para mascarar essa realidade. Essa gente que se instalou no comando da CBF não está mais sabendo organizar um futebol campeão. O Brasil vem apresentando seguidamente problemas na preparação física, técnica, tática e psicológica. Isso não pode continuar assim. Não podemos ficar vivendo o passado, dos números alcançados até aqui. A seleção canarinha que jogou esta Copa tinha jogadores talentosos, com certeza, mas foi a pior, ou melhor, uma das piores seleções que vi jogar em toda a minha vida. Sofremos no último dia 8 de julho a nossa maior derrota da história do esporte mais amado do nosso país. Acho que a maior derrota deve servir para impulsionar as melhores mudanças. E as maiores também. Que mudanças? Eu realmente não me considero nem um pouco dono da verdade, como os homens que têm mandado e desmandado o nosso futebol. Não tenho respostas prontas sobre o caminho a ser seguido, mas tenho certeza de que o futebol brasileiro precisa de mais democracia e mais transparência. Muita gente acha que não se deve misturar política e futebol. A esses eu lamento informar que, para o bem ou para o mal, política e futebol já estão profundamente misturados. Propostas importantes que poderiam moralizar o esporte passam por esta casa e são continuamente barradas pela bancada da CBF. Esse time de gente que não sabe nem fazer embaixadinha está dando de goleada nos milhares de brasileiros que amam o futebol e querem ver esse esporte administrado com seriedade e lisura em nosso país. A bola está quicando na área e agora temos a oportunidade de apoiar a excelente proposta do deputado Otávio Leite, representado no âmbito da antiga Comissão de Esporte Especial do Proforte, que hoje virou Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte. Alguns artigos da proposta original foram lamentavelmente retirados do texto, que seguiu para votação em plenário. Em resumo, os trechos retirados estabelecem que o futebol brasileiro passa a constituir patrimônio cultural e material do Brasil. Dessa forma, fica declarado como de especial interesse público a comercialização de quaisquer produtos ou serviços provenientes da atividade de representação do futebol brasileiro. Daí, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, decorre das suas medidas da maior importância contidas na proposta. Uma é, ao que receber da
da Presidência da República a chancela de representante oficial do futebol brasileiro. A CBF ficará obrigada a divulgar todas as informações sobre as receitas obtidas com a comercialização desse patrimônio do nosso país. Desta forma, as contas da instituição estariam sujeitas à auditoria do Tribunal de Contas da União, TCU, quando requeridas pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo. A segunda é que a CBF terá que contribuir com uma alíquota de 10% sobre as receitas oferidas Esse valor será destinado a um fundo de iniciação esportiva para a criação para as crianças e adolescentes. Outra proposta importante oriunda da Comissão Ex-Proforte diz respeito ao saneamento financeiro dos clubes brasileiros. Ela estabelece que os clubes que não honrarem seus compromissos financeiros poderão ser rebaixados de divisão. Hoje, conversando com o bravo senador Álvaro Dias, no caso ontem, desculpe, que presidiu a CPI do futebol do Senado em 2001, tomei conhecimento de um projeto de lei que ele apresentou e que contempla outras medidas que precisam ser incorporadas ao antigo Proforte, para dar mais transparência à CBF. Eu vou apresentar essas emendas assim que o projeto Proforte for pautado no plenário desta Casa. Não podemos confundir, senhor presidente e nobres colegas, a autonomia prevista na Constituição Federal, que é a apropriação de uma entidade que usa um bem de cultura nacional, como a seleção brasileira, para alavancar recursos em benefício dos seus próprios dirigentes. Espero que, ao menos agora, quando o futebol brasileiro parece ter chegado ao fundo do poço, em termos de prestígio, quando a seleção brasileira chega ao fim da Copa sob o manto de vexame e da vergonha, essas propostas concretas de renovação contem com o apoio da presidenta Dilma, do ministro Aldo Rebelo, da presidente dessa Casa e da maioria de todos dos colegas aqui. Mas, senhoras e senhores deputados, não basta apenas essa ação no Poder Legislativo. Eu pergunto aos senhores presidentes das federações estaduais e dirigentes de clubes que acabaram de eleger o senhor Marco Polo Deonero como novo presidente da CBF. Vocês acham mesmo que esse senhor é capaz de comandar as mudanças de que o futebol brasileiro tanto precisa? Eu tenho certeza que não. Se queremos mesmo essa mudança, que tal, senhores, anularmos essa eleição clandestina e obscura que alcançou o senhor Marco Polo Deonero à presidência da Confederação Brasileira pelos próximos 4 anos? O futebol brasileiro não pode e não merece continuar a ser comandado por uma quadrilha, uma cúpula de cartolas que já mostrou sua incompetência. Essa gente que explora um bem que é de todos nós, ganha muito dinheiro com isso e faz com esses recursos o que bem entender, mas nunca em prol do nosso futebol. Se a transformação não começar agora, corremos risco de passar por vexames ainda piores do que o massacre do Mineirão. É preciso mudar muita coisa no nosso país, do país do nosso futebol, senhor presidente. Talvez um bom começo seja mudar o futebol desse país. Para tanto, convoco os parlamentares de ambas as casas para agirmos em prol dessa mudança. Seja instalada uma CPI que propus no final do ano passado, ou aprovando projetos de leis em esforço concentrado que venham mudar a realidade do nosso país. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos.